Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Nos dois últimos vídeos, falei um pouco sobre plano diretor e as suas implicações na vida do corretor, né? O corretor, entre outras atividades de formações distintas, também precisa entender sobre o plano diretor. Por quê? Porque se você quiser vender um bem maior, se você quiser trabalhar, por exemplo, com incorporadoras, construtoras, com áreas maiores, necessariamente você tem que entender sobre a lei de uso e solo, a parte de zoneamento que está dentro do plano diretor. O plano diretor é dividido em vários títulos. Um deles é o uso e ocupação do solo. E a cidade é dividida por zonas, né? Então, nos últimos dois vídeos, expliquei melhor sobre o plano diretor e expliquei também ao corretor que o inquilino que compra, a pessoa que vem comprar, que quer comprar um imóvel, ele pode querer aquele imóvel que já está construído para um uso comercial. Será que aquele imóvel é permitido o tipo de uso comercial que ele quer fazer? No passado, clientes compraram já imóvel construído para transformar em escola. Naquele zoneamento não podia. Nem o corretor falou e nem os proprietários, nem os compradores perguntaram. Então veja, quem errou? É raro, né? O corretor, se questionado, o que pode fazer aqui? Ele tem que saber responder. Ele tem que ganhar o cliente, mostrando conhecimento, mostrando que sabe o que está falando. Para áreas, principalmente para incorporadores e construtores, fica até mais fácil, né? Por causa da tendência. Aqui já saiu um prédio, então pode outro prédio. Até dei o exemplo. Teve um cliente meu em São Paulo que me contratou para fazer um projeto de prédio. A termo de esclarecimento, eu sou engenheiro civil primeiro e depois me formei em direito, me especializando no direito imobiliário. E sou corretor, colega também de vocês. Eu vou aproveitar esse momento, pedir a você para dar um like no nosso canal, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos, né? Aproveito para pedir a você me ajudar no canal Corretor Esclarecido no YouTube, mandando também as suas dúvidas, perguntas ou sugestão de temas. Ok? Então veja, esse cliente meu me pediu um projeto e tal, fiz um projeto, apresentei para ele um projeto de 8 andares e tal, e falou, não, mas eu quero no mínimo 12, 3 andares. Eu falei, presidente, neste zoneamento, neste local, o máximo do gabarito é 8 andares. Mas como? Aqui em frente tem um prédio de 18? Então vejam vocês, Rua Diogo, lá em São Paulo, esqueci o nome da rua, mas de um lado da rua era um zoneamento, que o gabarito era 8. No outro lado da rua, o gabarito era outro, permitia do outro lado. Então veja, era uma rua Diogo Batista, que era a divisão do zoneamento. De um lado era uma zona, do outro era outra. Então veja você, corretor, o meu cliente já tinha aquele terreno, mas ele achava que podia construir 12 andares como ele pensava, né? E conseguimos fazer só 8, está lá o prédio feito, o nome do prédio se chama Condomínio 1º de Maio, né? Para quem quiser ver. Então veja, é uma experiência da vida, né?
e que estou passando a vocês, né? São muitos anos no ramo imobiliário. A gente já viu um pouco de tudo, né? E todo dia a gente está aprendendo, e todo dia a gente descobre coisas, e todo dia a gente vê também algum absurdo sendo cometido, né? Então eu peço a você, corretor, corretora, atenção total ao cliente comprador e total atenção ao cliente vendedor. Você, a hora que faz a captação do imóvel, seja ele terreno, área ou até imóvel já construído, pergunte ao proprietário o que pode ser construído ali. Ele, a grande maioria das vezes, os proprietários sabem. Peça a ele uma certidão de uso de solo da prefeitura. Isso vai ajudar a vender este imóvel. Estou sendo repetitivo, mas quero deixar claro a você da necessidade de conhecer o zoneamento. E como que define isso? Lá, na lei de uso de solo, dentro do plano diretor. Dentro do plano diretor, existe também a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, que eu também já falei, estou repetindo novamente. TO, 50%. Taxa de ocupação, 50%. Meu terreno é 1.000 metros quadrados. Posso usar 500. Tem lugar que permite construir junto à divisa. Tem lugar que não permite. Tem lugar que exige 6 metros de frente. Tem lugar que é 4 metros de recuo frontal. Tem lugar que diz que é 3 metros recuo de fundo. Tem lugar que é 6 metros. Está tudo no plano diretor, na parte de uso de solo. Que você consegue essa informação também através de uma certidão junto à prefeitura, pedindo as diretrizes de uso de solo. Corretor, ficou na dúvida ou quer saber melhor sobre isso para poder vender melhor o imóvel? Peça a certidão de diretriz de uso de solo. Você vai estar mais amparado, mais assistido. Ou vá ao escritório de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico e peça auxílio a ele, né? Para falar uma novidade hoje aqui que também tem no plano diretor, tá? Por exemplo, o estudo de impacto à vizinhança. Corretor, hoje, corretora também, pouca gente sabe o termo quando a gente fala o diminutivo, EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV. Isso significa que depois da Constituinte de 88, o imóvel passou a ter caráter social, função social. A nossa Constituinte transformou o bem imóvel, né, em função social. Ele tem que servir à comunidade, né? E na nossa Constituinte veio dizendo, né, que o imóvel invadido, ocupado com mais de 5 anos, de uso exclusivo, sem restrição, usado para a moradia, com mais de 5 anos, sem oposição, menor que 250 metros, e a pessoa não tiver outro imóvel, ele pode usucapir. Função social do imóvel. Por que pode? O imóvel que foi invadido, ele tem que ter a sua função. Ele não está ali para ficar atrapalhando o progresso da cidade ou sem manutenção. Alguém entrou, passou 5 anos, menor que 250 metros, a pessoa não tem outro imóvel, mora no local, não houve oposição dos proprietários, a pessoa pode usucapir. Deu sentido à função social do imóvel. Assim, temos também o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. O EIV também vem no plano diretor, né? Faz parte do plano diretor.
Mas quem que sugeriu isso? Por que tem que ter o Wave no plano diretor? Quem determina isso é a lei federal, que já comentei várias vezes, Estatuto da Cidade. Nada pode ser feito no plano diretor que não atenda à lei federal, conhecida como Estatuto da Cidade. Gente, tá aqui um livro com os artigos comentados sobre o Estatuto da Cidade. A lei federal é a lei número 10.257 de 2001. Essa lei vai fazer 22 anos em uso para o Brasil inteiro. Todos os municípios acima de 20 mil pessoas é obrigatório ter plano diretor e tem que seguir a lei federal. Então, meu amigo corretor, minha amiga corretora, você não precisa entender da lei, porque ela é uma lei federal geral, mas você precisa saber do uso de solo e das suas restrições, das suas vantagens, desvantagens, dos zoneamentos, da taxa de ocupação, do coeficiente de aproveitamento. Para quê? Para poder vender um imóvel. Porque na hora que o comprador perguntar a você, o que eu posso fazer aqui? Você tem que saber. Senão você perde a venda. Simples assim. E depois ainda vão falar mal de você para outros. Pô, fui com aquele corretor lá, o cara não sabia nem me dizer o que eu podia fazer no imóvel. Como que ele quer vender para mim um terreno se não sabe o que pode? Né? Então, colega, corretor, corretora, o Wave é mais um item para você aprender, saber. O mínimo em cada plano diretor que fala do Wave, ele especifica o Wave para que tipo de uso e o que precisa apresentar no mínimo nesse estudo, né? A lei federal fala o mínimo, mas não restringe. O município pode colocar muito mais coisas além do que está aqui determinado, tá? Então diz no seu artigo 36, e me permite ler: lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em áreas urbanas que dependerão de elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. Vamos falar de uma coisa bem comum. Vou aprovar um projeto de um supermercado. Supermercado bom, um supermercado. Ora, todo mundo sabe, tem que ter estacionamento, tem que ter banheiros públicos sanitários para ambos os sexos, tem que ter tantos vasos para tantos metros quadrados, tem que ter distância mínima disso e daquilo, mas na grande maioria dos municípios, nesse projeto, tem que ser feito o estudo de impacto na vizinhança. Imagina a quantidade de caminhão para descarregar a mercadoria. Imagine uma avenida e a entrada nesse supermercado, ela é difícil acesso, quer dizer, vai atrasar, vai atrapalhar a mobilidade urbana. Então a prefeitura pode exigir o quê? Uma pista de desaceleração e uma pista de aceleração. Como entrar dentro do estacionamento do supermercado ou de um shopping e como sair dando toda segurança para aquele motorista que está saindo, está com velocidade
saindo do zero, quer dizer, a pista de aceleração para não atrapalhar o carro que vem vindo na avenida. Olha que bacana. Wave, estudo de impacto na vizinhança. Um cinema, pouco usual hoje, mas uma igreja. A igreja, com certo tamanho e número, todos nós sabemos que, além do canto, além disso ou daquilo, os fiéis que são daquela congregação, todo mundo tem carro hoje. Aonde que vai estacionar? Como que é o trânsito local? Como é a mobilidade? Passa ônibus? Tem linha? Não, quer dizer, veja você, é necessário. Mas é bom que você, corretor, saiba sobre isso, né? Isso já é bem mais técnico, mas para vender para um comerciante, para um empresário, né? Existe necessidade de um tamanho mínimo. Existem redes hoteleiras, por exemplo, que também precisa do Wave, né? Que eles não compram área menos de 3.500 metros. Tem 3.500 metros? Se não tem, nem vou olhar. Mas olha a localização, o preço. Não tem como. Tem uma outra rede que exige 4.500 metros e ele já tem todo o projeto tabulado. São hotéis de 3 estrelas só para executivo. É o ramo de hotelaria que mais cresce no Brasil hoje. Tá? Então, para conhecimento, existem empresas especializadas, corretores especializados na venda, por exemplo, de áreas para resort, para hotelaria, para hotéis de menor porte, e ganha uma bela comissão. Então, corretor amigo, corretora amiga, hoje falei um pouquinho sobre Wave, né? Você ter esse insight, ter esse pequeno conhecimento, saber que existe isso, tá? Agradeço a sua atenção e me ajude a divulgar o canal, compartilhe com os amigos. Meu muito obrigado.